Hoje nós vamos falar sobre os benefícios de largar o açúcar. Tão viciante quanto a cocaína, que tal? Perfeito. Ah, Começou? Caramba, não. Ah, então me... Mas já tá gravando. Ah, entendi. Vai que eu coloco de corte no Ah, final. então fechou. Ei, vamos lá. E agora com vocês, como tirar o açúcar do café. Gostei. Ei, o açúcar é mais viciante que a cocaína? Gostou Sim. do assunto? Boa. Do tema? Pode ser? Pode. Açúcar ou cocaína? Qual o mais difícil de largar? Gostei. E aí? É bom, Gostei desse bom. tema. Mas cocaína eu entendo de cocaína. Ah, então fechou. Você fala de já fui cocaína, eu falo de açúcar. Já fui cocaineiro. Tô pronto. Você fala de açúcar. Ah, então fechou. Já fui açucareira. Fechou, já. Então. Vamos lá. Esse vai ser o nosso tema. Pronto. Pior que é. E assim, é legalizado, né? Tipo, o açúcar tá aí à disposição. É, uma droga legalizada. O açúcar é uma droga? O açúcar é uma droga? Depende do que É complicado essa parte. Então, sobre o que a gente vai falar? O tema? Escolheu o tema já? Deixa eu ver. Dicas práticas, infalíveis. A gente não tem tema. Fale isso. É uma boa. E agora? Bem, enquanto a gente decide, roda a vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Ethos Podcast, que a gente fala sobre comportamento, damos dicas aí sobre nutrição, e hoje eu estou falando aqui com a Camila, nutricionista, já é a terceira vez que está aqui, não é isso, Camila? Terceira vez! Olha só, que legal! E hoje nós vamos falar sobre um tema muito legal. E qual que é o nosso tema, Camila? Você sabe? A Camila não sabe qual que é o nosso tema, é surpresa. Eu preparei esse tema aqui de surpresa, estava só enrolando ela, mas já sabia qual que seria o nosso tema. Sabia? Não. Você acredita que eu sabia? Não, qual que é? Não, eu não sabia. Mas vamos lá. O nosso tema é açúcar ou cocaína? Qual que é o mais difícil de largar? Ai, meu Deus. Eita, Camila, eita, preparada para falar sobre isso? Preparadíssima, de experiência própria, por sinal. Experiência própria? Com açúcar, assim? Com açúcar. Você me assustou agora. Mas, por acaso, eu já tive experiência com cocaína. Foi fácil de largar, viu, pra mim. É mesmo? Que bênção. Fui viciado, 7 anos. Olha, 7 anos, caramba. Eu estraguei muita coisa da minha vida, perdi 7 anos da minha vida, foi perdido, mas consegui largar e me livrar. Graças a Deus. E por incrível que pareça, Camila, eu tirei o açúcar do café, ó, meu cafezinho aqui tá sem açúcar, hein? Bom demais, bom demais. E se eu te falar que foi mais difícil de largar o açúcar do café não do que acredito. largar a cocaína, sério. Eu acredito, na verdade, mas não pela sua história. Pela sua história agora eu tô super curiosa pra conhecer. Mas eu acredito porque realmente o açúcar, ela é uma droga legalizada, né? Tá aí pra todo mundo. E assim, a gente falar que o açúcar é uma droga, vai depender muito daquela frase que a gente usa muito, né? A diferença do remédio pro veneno é a dose. Então, assim, o açúcar, em poucas quantidades, ele não é um veneno, ele não é uma droga. Porém, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, quando você começa com uma porçãozinha de açúcar, quando você vai ver, você já não tá mais aquela porçãozinha tão pequena. Você começa a aumentar, porque começa a aflorar papilas gustativas, você começa a sentir muito prazer, eleva a sua dopamina, eleva a sua serotonina e você quer mais e mais e mais e mais. E aí, quando você vê, você já tá refém do açúcar. E eu, particularmente, vivi isso, né, por mais ou menos aí... Nossa, uns 4, 5 anos, que eu era bem refém do açúcar, onde só me acalmava quando eu consumia
fonte de açúcar, e açúcar, aquela coisa doce. Não era aquela coisa mais ou menos, não. Não vem com chocolate amargo, não, naquela época. Hoje eu sou apaixonada por um chocolate amargo. Mas quando eu era realmente, assim, condicionada, era aquela coisa de fissura, e na hora que eu comia algo doce de verdade, com bastante açúcar, na hora eu me acalmava. Era realmente um remédio, assim, era um veneno, né? Era uma coisa que... daqui a pouco eu já queria mais, então realmente eu fui refém mesmo do açúcar. E o açúcar é algo que a gente sempre conviveu com ele, né? Desde sempre. pequeno, desde criança. Fato. A nossa mãe fazia o mingau com açúcar. Exatamente. O mingau mucilon tem açúcar. Então, tipo, o açúcar, pra gente se tornar um viciado no açúcar, ninguém foi numa balada e o amigo chegou no canto e falou, vem cá, exatamente. Tem uma coisa pra te oferecer. Não. O que é? Café com açúcar. É verdade. Não, nunca. Você... É muito legal você falar isso, porque a gente o açúcar, ele é oferecido pra gente em todos os momentos, em todas as situações. É muito difícil, você não vai na casa de alguém e não vai ter uma fonte de açúcar, sabe? Então, assim, é na casa de alguém, é numa reunião de trabalho. Então, assim, eu, por exemplo, como nutricionista, quando eu atendo alguém que trabalha em repartição pública, que tem ali várias pessoas no mesmo recinto, geralmente o café da tarde ou o lanche da manhã é regado com fontes de açúcar ou fontes de farinha branca. Então, na hora que a gente vai ver, a gente está tomado no dia todo por fontes de açúcar. E aí acaba que eleva a insulina, eleva a glicemia e gera aquele efeito que você quer o tempo inteiro. O looping, né? É até uma fruta que você come, né? E isso é interessante, Camila, porque depois que eu aprendi a tomar café sem açúcar, quando eu aprendi também a comer algo com açúcar depois que eu tomasse café. Por quê? Se eu comesse uma fruta, uma banana, vamos supor, Sim. e depois eu fosse tomar o café ficaria com gosto ruim. Exato. Porque o doce ele já estava no meu paladar. Sim. Né? Então, assim, se você isso é legal de você reaprender para quem está querendo aprender a tomar café sem açúcar. Muitas pessoas sentem esse gosto no paladar ruim do café, porque às vezes adoçam a boca ali com alguma fruta, com alguma coisa antes. Sim. E aí quando vai tomar o café, realmente o gosto acaba ficando ruim. Quando o paladar está seco, seco que eu falo sem degustação de nada, né? Sim. Viciado, né? Isso. E aí você vai tomar o café sem açúcar. Vamos falar de café, porque é uma das coisas muito difíceis que hoje as pessoas estão aprendendo, né? Parece que tem até uma seita, café sem açúcar ou café sem É verdade, é verdade. Né? Café muito. Com açúcar ou café sem açúcar. Muito. E aí, eu aprendi, sabe, a comer alguma coisa doce depois que eu tomar o café, porque a outra coisa doce, vamos supor a doçura, esse açúcar natural, que é o açúcar da fruta, da aveia, por exemplo, né? Que é um açúcar diferenciado ali, mas tem açúcar, né? Não existe, né? A aveia sem açúcar. Não, ele tem o açúcar. Ele tem aquele doçor, né? Ele tem aquele paladar adoçado. Eu acho muito bacana de você comentar isso, porque a nossa papila gustativa, ela é totalmente condicionada com o que a gente mais ingere no dia a dia. Então, por isso, até que eu tenho um desafio de emagrecimento e eu faço uma limpeza da papila gustativa. E começa desde a hora que você acorda raspando a língua. Porque você limpa aquela papila gustativa e depois você toma o limão espremido em jejum. O limão, muita gente fala assim, limão perde gordura. Gente, o objetivo de limpar, de tomar o limão, não é para perder gordura. Na verdade, a gente até perde gordura, mas como consequência de todo um processo. Mas não é por conta do limão que você toma. Então, de manhã, você acordou, raspou a língua, limpou a papila gustativa e tomou o limão, você praticamente fez um detox na sua língua. E aí, depois que você limpa essa papila gustativa, automaticamente, logo depois, se você comer algo doce, você vai ter uma certa repulsa por aquela coisa doce. Ainda mais na hora que a gente acorda. Então, é muito legal isso, porque você começa a se conhecer através do seu paladar. E as pessoas hoje, infelizmente, elas estão muito condicionadas ao paladar infantil. Mesmo pessoas com 20, 25, 30, 35 anos. Porque na hora que a gente vai ver a alimentação daquela pessoa nos últimos 15 dias, é uma alimentação muito regada, ou por comida muito industrializada, onde se usa muito condimento, muitos temperos industrializados que acabam afetando essa papila gustativa e viciando o nosso paladar. Então, o que é salgado, você quer mais salgado, o que é doce, você quer mais doce. E aí acaba que a gente nunca aflora a nossa papila gustativa amarga e azeda.
E a nossa língua, ela tem 5 papilas gustativas. Amarga, azeda, salgada, doce e uma no centro que se chama umami, que é a união de todas as papilas gustativas. E a gente sempre aflora sal e doce. Sal e doce, sal e doce o tempo inteiro. Então, na hora que vai comer algo amargo ou azedo, automaticamente o nosso corpo vai ter uma certa repulsa. Então você vai precisar limpar essa papila, ingerir mais alimentos azedos e amargos, para você começar a treinar essa papila gustativa e criar um equilíbrio entre as papilas gustativas. E mais um segredo que pra mim, assim, mudou a minha vida. O paladar doce, que é muita gente hoje, né, tem uma condição ali psicológica pelo doce. O paladar doce, gente, é no início, é na ponta da língua. Então, depois que você pegou o doce, comeu, você passou do início da língua, você não tá mais sentindo prazer, porque dali você não tem mais aquele sentimento, aquela sensação do doce. A papila gustativa é no início da língua, então depois você fica só, aí você vai comendo quantidade, e é aí que tá um grande tiro no pé. Então, se você pegar uma colher de doce, colocar no centro da língua, você não vai sentir o doce. Não. Por isso que eu falo, na hora que você vai comer qualquer coisa doce, eu particularmente faço isso sempre. Vou comer um chocolate amargo. Eu pego o chocolate, eu coloco na minha boca, eu fico com ele ali. Sabe? Fica sentindo aquele prazer. Tanto que a gente... Tem um curso, no curso assim, de nutrição, tem várias especialidades que você vai aprofundando. Eu fiz um que chama Mindful Eating, que é a atenção plena ao alimento. E o treino do curso é com uva passas. Você pega um punhadinho de uva passas, vai colocar na boca e você vai ficar com aquela uva passas mastigando e sentindo o doçor. Gente, aquilo mudou eu falo que mudou a minha vida, por quê? Porque é ali que eu entendi o que era a sensação de você ter prazer em comer algo doce. E depois que você faz esse trabalho ali na boca, você não quer mais ficar comendo doce o tempo inteiro. E eu falo isso de experiência porque eu já fui daquelas de comer barra de chocolate e querer mais. Daquelas de acordar de madrugada e procurar doce, sabe? Daquelas de ter problema psicológico mesmo com açúcar. Então, pra mim, foi todo um processo, não é do dia pra noite, claro. Mas, assim, foi uma coisa que realmente desenvolvi um autoconhecimento com esse lance de você sentir o doce na boca ali, depois mastigar e acabou. E, assim, mas é um processo, mas vale a pena. Assim, Camila, eu não generalizo de cortar tudo de açúcar, acredito que até porque o doce é prazer da vida, né? Tipo, você comer um chocolate de vez em quando, um biscoito, um doce, um bolo, né? Um brigadeiro, é bom, né? Então, só que assim, vamos supor, o doce, o nosso cérebro, ele precisa de açúcar, né? O cérebro, ele precisa de açúcar para se manter, né? Para raciocinar, para se manter vivo, né? Quando você corta, que nem eu já vi algumas pessoas que cortam 100% de açúcar, cortam tudo e só que ficam esperando ali que o cérebro, né, o nosso organismo, ele se acostuma a pegar o carboidrato, transformar no açúcar e mandar pro nosso cérebro, né? Ele transforma o carboidrato em açúcar. Isso, pode falar, desculpa. Tá, aí a minha pergunta para você seria o seguinte, como que a pessoa pode equilibrar uma ingestão de carboidrato saudável, mesmo mantendo e cortando o açúcar? Olha só que pergunta, né? Mesmo você mantendo e você cortando o açúcar. Como manter ali uma dieta saudável, uma ingestão de carboidrato bom, né? Que vai te manter ali numa dieta legal, porque, querendo ou não, o açúcar engorda, né? O açúcar é um grande inimigo aí de quem quer manter uma dieta. Sim. Como que você, assim, pelo teu conhecimento, pela tua experiência, como que a pessoa pode fazer ali para poder equilibrar essa dieta, mesmo consumindo e cortando o açúcar? Então, na verdade, o que acontece? O cérebro, ele não é dependente de açúcar. Ele não é assim, preciso de açúcar para sobreviver. Não. O nosso cérebro, ele precisa de carboidrato. E aí que entra o grande detalhe. Então, você pode sim fazer com que o seu cérebro trabalhe de uma forma sensacional, fazendo o uso de carboidratos bons. Carboidratos que vão te gerar valor nutricional.
Esse é o grande segredo. Então, assim, tem como você daqui em diante, pro resto da sua vida, você nunca mais ingerir absolutamente nada mais de açúcar, mas continuar ingerindo carboidratos. Carboidratos que vão fazer com que o seu corpo trabalhe para você, te gerando saúde e não trabalhe contra. E mesmo quando você fala, Camila, mas eu preciso de um carboidrato de absorção rápida, vamos tomar uma água de coco, vamos tomar um caldo de cana. Que seja, mas não o açúcar em si. Sabe aquele açúcar refinado, aquele açúcar mesmo ali? A gente não tem a menor necessidade se tratando de saúde, zero. E tem mais uma estratégia também. Se você falar, Camila, se eu parar de ingerir carboidrato, meu cérebro vai funcionar bem? Existe uma estratégia através de uma dieta que se chama cetogênica, onde a gente faz com que o nosso corpo busque energia através dos corpos cetônicos. Então tem como também fazer com que o nosso cérebro funcione. Só que isso tem uma estratégia, tem um caminho, tem um preparo que você faz para o corpo daquela pessoa para entrar naquele estágio. Não é do dia para a noite. Também o interessante é fazer através de exames laboratoriais, porque senão a pessoa corta o carboidrato de uma vez e começa a produzir muito cortisol, que é o hormônio do estresse e da ansiedade. Acaba sendo um tiro no pé. Então, a cetogênica mesmo em si é uma estratégia que eu acho sensacional até para quem quer trabalhar remissão de uma autoimune, sabe? A pessoa tem alguma doença ali e quer melhorar, é sensacional. Só que tem que ter um acompanhamento, assim, extremamente rigoroso, fazendo bem bonitinho mesmo, porque aí, na hora que o nosso corpo começa a buscar dos corpos cetônicos como fonte de energia, acaba que se você consome muito carboidrato de uma vez, você quebra aquilo de uma vez e aquilo ali pode piorar muito o quadro da pessoa. Mas é um caso bem mais específico, não é? Mas isso eu tô querendo só trazer pra cá, pra mostrar que tem como a gente ter uma vida sim, mesmo sem açúcar. Mesmo sem açúcar. Ingerindo carboidratos bons ou até fazendo uma estratégia igual a dieta cetogênica. Como que é a dieta cetogênica? Explica pra gente um pouco. Ela é muito desafiadora, eu falo. Ela é a base da dieta cetogênica é gordura. Só que quando a gente fala isso, assusta, né? Fala gordura como? Sai de sacanagem? Não. A fonte da gordura que eu trabalho até nos meus pacientes, quando eu tenho que fazer uma estratégia dessa, gordura boa. Gordura de um abacate. E, por exemplo, o abacate. Mesmo no abacate a gente tem carboidrato, só que bem menos. Então, fonte de abacate, amendoim, castanhas oleaginosas, que tenham mais fonte de gordura. Igual, por exemplo, a castanha de caju, ela tem uma certa quantidade de carboidrato. Já amêndoas não tem tanto carboidrato assim, tem bem menos. Então, a gente trabalha uma dieta cetogênica onde a porcentagem maior é gordura, depois proteína e 5% apenas de carboidrato. Então, ela é bem desafiadora mesmo. Só que a grande vantagem dela é que a insulina cai de uma forma absurda. Então, acaba que tudo que a gente quer trazer para o efeito contrário, por exemplo, a pessoa está diabética, e a gente precisa, num tempo curto, trazer aquela pessoa, igual, por exemplo, vamos supor, que você vai no médico agora e o médico fala, nossa, sua diabetes está totalmente descontrolada, você precisa de uma intervenção agora muito rápida. A gente trabalha ali uma low fat, uma dieta bem mais baixa em, uma low carb, perdão, falei até errado, uma low carb bem baixa mesmo em carboidrato e depois já passa para uma cetogênica para diminuir muito essa insulina, para não, por exemplo, vai ter que tirar pé, vai ter que, sabe, porque tem pessoas diabéticas que estão num nível tão forte, né, tão alto, que acaba tendo que cortar um membro. Então, antes disso, tem como fazer algumas coisas. Eu soube que isso é mais comum do que muito se pensa. Comum, tipo, muito. Praticamente todo dia acontece. Infelizmente. Só que não é tão falado. Mas eu conheço pessoas que trabalham em hospital ali e todos os dias, infelizmente, alguém perde um membro para diabetes. Infelizmente. E tem como fazer. E muitos nem sabem que tem diabetes, aí se fere, infecciona e precisa cortar o membro. Exatamente. É Descobre triste, né? na hora. É triste. Eu tive na família, infelizmente. E assim, não foi por falta de conhecimento, mas olha para você ter uma noção do poder do tanto que realmente o açúcar ele é viciante. A pessoa, ela sabe que tem uma opção de como ela sair daquele quadro. Só que realmente é extremamente desafiador. Porque a pessoa tá ali 20, 30, 40 anos numa rotina onde ela come fontes de farinha branca e açúcar todos os dias. E para a pessoa tirar aquilo é realmente muito complicado. E aí, às vezes, acaba perdendo até um membro. Caramba, você falou que tem um método teu, alguma coisa assim, na hora que você estava explicando bem no início? Você tem eu tenho um desafio. Um desafio. Isso, como eu faço é um desafio, já tive resultados até de 6 quilos
em 12 dias. É um desafio de emagrecimento, onde a gente faz um grupo no WhatsApp e um Instagram fechado. Aí lá eu coloco todas as regras, o que vai acontecer durante esses 12 dias. E a gente começa desde de manhã em jejum, onde a gente começa a fazer a limpeza da papila gustativa, raspando a língua, isso no grupo. E aí, galera, fez, não sei o que. Quando você tem alguém ali te motivando... Explicando aqui para quem não entende, inclusive eu, o que é a papila gustativa que você está falando? Isso, a papila gustativa, a nossa língua, é porque na hora do desafio eu faço nos slides. Mas eu mostro a nossa língua, a anatomia da nossa língua, e a gente tem as 5 papilas. E aí eu mostro lá onde que estão exatamente. E isso é fisiológico, é nosso, não é tipo, eu acho. Não, é nosso. E aí a nossa papila gustativa, a sal e a doce, são as mais aguçadas. E aí na hora que a gente começa a aflorar mais amarga e azeda, e acaba que você começa a se condicionar a se permitir provar alimentos que antes você não gostava, porque a papila gustativa do doce e do sal estavam muito viciados. E aí na hora que a gente começa a limpar, você começa a perceber que comer comida de verdade, menos com aqueles condimentos muito fortes, não tem a menor necessidade. E aí você começa a ver que você gosta de alimentos que antes você achava que você não gostava. Então é muito incrível. A gente tem um processo de autoconhecimento em 12 dias muito forte, muito forte. Como que faz para entrar nesse teu método, no teu grupo? A cada 2 meses eu faço uma nova turma. Então só me seguir nas redes sociais que sempre eu tô fazendo turmas novas. E as redes sociais é? Camila Nutri Esportiva no Instagram. E aí lá tem o WhatsApp e tem o Facebook também, Camila Fernandes de Oliveira. Olha só, então para você aí que está acompanhando o nosso podcast, já vai lá, segue a Camila que tem muita dica legal, viu? Eu mesmo acompanho e estou sempre aprendendo muito com ela. Camila, a gente falou, né, no início desse episódio, entre o açúcar e a cocaína. O açúcar pode ser considerado uma droga? Olha, aí entra naquela frase, a diferença do remédio para o veneno é a dose. Eu, como sou nutricionista esportiva, as pessoas que vêm para mim procurando, a grande maioria, o açúcar acaba sendo uma droga. Porque, e eu sempre chego infelizmente, nessa conclusão, porque na hora que eu vejo a pessoa me contando a história dela, do porquê que ela me procurou, que engordou 15, 20 quilos, 30 quilos, e na hora que ela começa a contar, na hora que eu chego, o grande vilão ali está sendo o açúcar como uma fonte, como uma fuga, né? Como uma fonte de prazer absurda, aonde ela come, se acalma, aí ela se estressa, fica ansiosa, come, se acalma, estressa, é um looping. E na hora que você vai ver, essa pessoa ela tá refém do açúcar. Então isso eu acabo tendo muito em consultório, mas muito demais, assim. E graças a Deus, assim, eu começo a trabalhar a troca de estímulos de dopamina, de prazer, com atividade física, com outras coisas que não sejam o açúcar. Então a gente começa, tanto que eu falo, gente, mas na verdade eu faço com os meus pacientes o que eu fiz comigo, porque eu já fui, né, refém do açúcar. Então, Camila, se você me perguntar como é que você tirou esse vício do açúcar, eu tirei fazendo várias trocas, não foi uma só. Se eu falar, eu só comecei a treinar e acabou meu vício por açúcar. Não, eu fiz várias trocas, atividade física, ir no cinema vez ou outra, atividades prazerosas que não sejam comer a fonte de açúcar. E associado a isso, fazendo a limpeza da papila gustativa, me apegando mais à questão religiosa, isso conta também demais, essa conexão com Deus. Então, assim, são várias coisas que você vai colocando na sua rotina, a gente entra muito naquele lance da roda da vida, né? São várias coisas que você vai colocando para aflorar mais sensações de bem-estar e que não seja buscar o açúcar como fonte de energia, como fonte de prazer. Você sabe, como eu falei no início, né, eu tive uma dependência em cocaína. Isso, me conta. 12, 15 anos, não, uns 15 anos atrás. E assim, eu parei, eu era viciado mesmo, gostava. Diário, assim, né? Diário, era diário, horário. Sim. Diário, era Sim. de hora em hora. E aí, Camila, eu achei que eu nunca ia parar. Eu fumava cigarro, bebia, né? Era, tipo assim, totalmente dependente de algo para poder me satisfazer. Eu decidi parar, assim, por uma experiência religiosa, espiritual, né? E aí eu tive uma experiência com Deus e através daquela experiência, sem precisar de centro de recuperação, nada, eu só decidi parar e fui lutando ali um dia de cada vez e realmente parei. Até hoje, tanto faz 15 anos já sem uso de dependência nenhuma. E aí, chegou num certo
ponto da minha vida onde eu comecei a treinar, querer cuidar da saúde, e a gente vai estudando e descobre os malefícios que o açúcar causa, né? Inflamações, né, no nosso organismo, no nosso corpo. Depois eu gostaria até que você explicasse um pouco sobre as inflamações, né, que o açúcar causa. E aí eu comecei a tentar parar pelo café. E eu consegui algumas vezes assim ficar 3, 4 dias tomando, era muito ruim, mas porque eu estava acostumado desde criança a tomar o café com açúcar. Mas era muito ruim, mas todo mundo dizia pra mim, sempre, eu ficava sempre naquela esperança, todo mundo dizia, depois de 2 semanas, você nunca mais vai querer café com açúcar. Sim. Continua, eu nunca conseguia as 2 semanas. Não chegava nunca. Eu tentava pra caramba, mas nunca conseguia. E aí até que um dia consegui, né? Olha. Até que teve uma vez assim que comecei a tomar, e meio que sem perceber assim, depois fui tentar tomar com açúcar e o gosto era ruim, era muito diferente. Mas no meio dessas minhas tentativas, eu me lembro das abstinências, tipo assim, tontura, estresse, sabe assim, você sente algo diferente acontecendo no teu corpo, no teu organismo. E eu entendia que aquilo era o açúcar. E quando eu tomava o cafezinho com açúcar, tipo, voltava o ânimo, aquele enjoo, aquela dor de cabeça passava. Era uma abstinência mesmo. Era. Então, assim, eu percebi que o açúcar, ele causou uma abstinência e foi muito mais difícil de largar em mim do que a droga. Eu não estou generalizando, né? Até porque existem pessoas hoje que talvez não seja tão difícil para elas largar o açúcar, mas que estão há 10 anos tentando largar as drogas. Sim. Mas no meu caso, eu senti mais essa dificuldade de largar o açúcar do que largar as drogas. Então é por isso que eu te pergunto, é uma droga, né? É uma droga total, e existem no seu alguns caso, estudos que é tão viciante quanto a cocaína. Sim. Existem alguns estudos da psicologia que falam que ele é tão viciante quanto a cocaína. Exatamente. E com você, na verdade, é a primeira pessoa que eu conheço na vida que isso aconteceu na prática. O vício com açúcar foi mais difícil do que com a droga. Sim. Por isso que eu fiquei bem chocada quando você falou, porque a gente sabe na teoria, né? Mas quando você vê isso na prática, você fala, caramba, como pode, né? Mas é extremamente real, porque na hora que você vai tirar o açúcar, como é que tá o restante? Como é que tá a sua alimentação? Então, por exemplo, eu vou tirar o açúcar do café. Só que aí de manhã você tá comendo pão com mel ou pão com Nutella, sabe? E tá tomando leite com Toddy. Mas eu não coloquei açúcar em nada. Beleza, mas tem açúcar pra caramba na composição, e além do açúcar, ele ainda tem a questão da farinha branca. Não pode comer pão com mel? Não é? Então eu nunca larguei o açúcar na minha vida. Pois é, não, largou. Não, o mel, ele é bem melhor. Mas assim, se você for pegar pão com mel e um leite com Toddy, e falar, muita gente acha que nessa refeição ali não tem açúcar, e tem. Sabe? Então, principalmente ali no Toddy, né? Então, assim, a questão do leite, tem a lactose, que é o açúcar do leite. Então, na hora que você vai ver, a gente está rodeado de vários alimentos, vários produtos que tem açúcar na sua composição. Então, assim, eu vou tirar o açúcar do café. Ok, mas o que você está fazendo paralelo a isso? Então, você está limpando a sua língua de manhã? Você está tomando limão espremido? Ou a questão só do limão? Você está fazendo uso, ingerindo outros alimentos azedos ou amargos ao longo do seu dia? Porque, às vezes, a pessoa está tirando o açúcar do café, mas o restante da alimentação e o restante do que a pessoa bebe depois está sendo muito aflorado ali. Só o doce e o sal, o doce e o sal. Então, acaba que essa pessoa ela vai sofrer bem mais. Tanto que a pessoa, para tirar o açúcar do café, tem 2 caminhos. Eu sempre falo, gente, tem o caminho mais fácil e tem o caminho mais difícil. Onde você quer ir? O caminho mais fácil é você, primeira coisa, substituir o açúcar que você adoça por um adoçante. Esse é o caminho mais fácil. Mas o adoçante é muito ruim. Não, hoje em dia, graças a Deus, a indústria, a gente fala muito da indústria no sentido ruim, mas a indústria, algumas coisas ela foi boazinha. Existe um adoçante xilitol, que eu particularmente com o xilitol eu não tenho problema nenhum, mas tem pacientes que têm gases, porque o xilitol é um adoçante um pouco mais natural. E tem a estévia, tem até uma marca, não sei se pode falar marca aqui, pode. Mas, então fechou. Tem uma marca da estévia que chama Colorandina. É a única estévia que eu conheci na vida que não tem o gosto residual da estévia. E ela é da estévia. Então assim, é o único adoçante que dá pra você usar e não vai ser açúcar.
então não vai estimular a sua insulina e tudo mais. E aí depois que você simplesmente substitui o açúcar por estévia ou xilitol, você começa a diminuir a quantidade do doçor, né, da doçura naquele café, e aí uma hora você não faz uso mais de precisar adoçar aquele café. Esse é o caminho mais fácil. Camila, qual que é o caminho mais difícil? O caminho mais difícil são 8 cafés de uma vez. Camila, como assim 8 cafés de uma vez? Você vai tomar 8 cafés sem açúcar na semana. Então, por exemplo, vamos supor que você toma 2 cafés por dia. Você vai tomar 2 cafés na segunda, 2 na terça, 2 na quarta e 2 na quinta. Na sexta-feira, quando você voltar a tomar o mesmo café que você tomava semana passada, você não consegue tomar mais. Porque você já aflorou a sua papila gustativa amarga. Então, esse é o caminho mais difícil, mas é um caminho que pelo menos em uma semana você para. E eu falo, gente, eu desafio a quem está assistindo esse podcast aqui. Toma pra você ver 8 cafés de uma vez, 2 na segunda, 2 na terça, 2 na quarta e na quinta. Na sexta, eu te desafio, volta a tomar o mesmo café que você tomava semana passada. Você não consegue mais, porque você vai achar ele muito doce. Então, ou você vai tirar de uma vez, ou você vai adoçar bem menos do que você adoçava na semana passada. Então, esse é um teste, é um desafio que eu falo pra você aqui. E lógico, né? Associado à estratégia, ao seu desafio de tirar o açúcar do café, você melhorar a sua alimentação no restante do dia, né? Nas outras e no que você toma. Porque também, eu tô tirando o açúcar do café, mas eu tomo refrigerante, eu tomo Coca-Cola, eu tomo coisas muito doces. Acaba que você tirou o açúcar do café, só que você tá mantendo aquela condição do doce na sua língua, ingerindo outros alimentos, outros produtos, igual Toddy, Nescau. É bem complicado. Camila, quais que são assim os perigos em consumir açúcar diariamente? Os perigos, vamos falar dos perigos. Olha, o perigo maior que eu vejo é de você aumentar a quantidade desse açúcar. Então, por exemplo, é muito raro você conhecer alguém, mas existe também, a pessoa que tem o autocontrole com açúcar. O perigo mais grave é aumentar a quantidade de açúcar. Exatamente. Então, por exemplo, Camila, eu só coloco 1 colher de sobremesa de açúcar no meu café do dia. E depois eu não ingiro mais nada. É raro você conhecer essa pessoa que ela faz isso por anos. É raro, mas existe. Só que aí é onde que eu vou questionar essa pessoa. E como é que tá o restante? Aí a pessoa, se ela faz uma alimentação saudável e ela não adoça mais nada, e ela não consome mais nada muito doce, pode manter. Essa pessoa, ela pode manter essa colher de sobremesa de sopa de açúcar pro resto da vida dela, porque é pouco. Não tem problema, mas é raro. Por quê? Geralmente, a pessoa, quando ela começa a adoçar, ela não para ali. No café eu só tomo 1 colher de sopa de açúcar, beleza, mas come um chocolate de sobremesa, toma mais um doce depois do jantar, à tarde come sempre alguma coisa doce. Aí vai ver essa pessoa, ela tá virando uma pessoa refém do açúcar e ela começa a perder o controle. Aonde ela entra naquele looping que eu comentei anteriormente. Eu tô estressado, eu como um doce, eu me acalmo. Eu tô estressado, eu como um doce, eu me acalmo. E começa a entrar nesse looping. Então é muito difícil de manter o autocontrole ingerindo açúcar. E lógico, mesmo se eu conhecesse uma pessoa que faz o uso de açúcar diariamente, mesmo em pequenas quantidades, eu iria sugerir para ela um açúcar de uma qualidade melhor. Um açúcar demerara, um açúcar mascavo, um açúcar de coco, para ela realmente não ingerir mais açúcar industrializado. Qual que seria o melhor açúcar? O melhor existe que o melhor açúcar? Existe o açúcar de coco. O açúcar de coco, pra mim, é o melhor sem dúvida nenhuma. Nenhuma. Depois tem o açúcar da própria maçã, que é sensacional também. Aí tem o demerara. O demerara e o mascavo, eles entram muito na questão de refinamento. Tanto que o pior açúcar que existe é o açúcar refinado. O demerara, ele ainda chega a ser melhor do que o mascavo ou eles são igualados? Eles são quase semelhantes, mas o demerara ainda é um pouco melhor. Ele é um pouco melhor. Mas assim, entre um e outro, pode até intercalar entre os dois. A quantidade ali, é porque o que muda de um para o outro é a quantidade de nutrientes. O refinado, ele só vai ter o açúcar, ele não tem mais nada, ele só tem a glicose. Tanto que você perguntou do malefício. O malefício do açúcar maior na nossa corrente sanguínea é que ele faz um processo de glicação celular. Isso é um veneno. Tanto que se você falar, Camila, traduz, né? Você viu minha cara? Eu vi sua cara. O que é glicação? Glicação nada mais é do que... Sabe quando você pega um açúcar e vai esquentar na panela e ele carameliza? Aquilo que acontece com as nossas células. Caraca. Aquilo é um veneno.
Muitas doenças que a gente tem, inclusive diabetes, é aquilo que acontece dentro da gente. É um processo de glicação, só que é celular. A caramelização é com açúcar. Então acontece aquilo com as nossas células e a gente começa a ficar cansado. E a gente começa a ficar doente. Mas isso é com o tempo. É igual uma pessoa que é diabética, diabético tipo 2, é uma pessoa que deu picos e picos de insulina por anos. Não é uma pessoa que deu pico de insulina vez ou outra. Você foi numa festa de criança, comeu um cachorro quente e comeu docinho de sobremesa ali. Não tem problema, aquilo não é a sua rotina. Mas a pessoa ela se torna diabética quando ela deu picos e picos de insulina a vida inteira. Ela fez aquela glicação dias e dias, semanas e semanas há anos. Então a gente pode dizer que a diabetes ela é uma doença que a gente produz com... A diabetes tipo 2, com certeza. Com certeza. Consumindo açúcar. Exatamente. Consumindo fontes. Um excesso, uma quantidade excessiva de açúcar. Exatamente. Açúcar e ou farinha branca. Eu falo isso porque a farinha branca ela também faz o processo de glicação. Ela também carameliza. Eu falo carameliza porque fica mais fácil de entender. Mas o processo de glicação celular... É porque a gente imagina quando você coloca o açúcar para torrar, né? Ou queimar, ou exatamente. Fritar, e ele vai derreter e vai virar um caramelo. Exatamente. E aquilo acontece nas nossas células. Exato. E se você falar, Camila, e como que eu posso quebrar esse processo de glicação? Quebrar, eu vou explicar quebrar, que é uma palavra mais fácil de entender. Uma das estratégias mais sensacionais é a atividade física. Olha que surreal. Então, com a atividade física, você consegue diminuir esse processo de glicação. Então, por exemplo, por isso que hoje em dia virou modinha a história do doce de leite de pré-treino. Não sei se você chegou a ver. Sim, sim. Ai, gente, é verdade pelo amor de Deus. O que acontece? Isso verdade? Então, é um pré-treino, eu não indico, já vou até te deixar claro aqui, por quê? Você vai dar um pico de insulina. E quando você dá um pico de insulina, o que acontece com você? Você cria energia. É igual você falou uma hora. Eu pego e dou energia. Só que depois desse pico de energia vem o efeito rebote. Gente, grava essa frase. Todo pico tem queda. E aí que tá o problema. Como é que vai ser essa queda? E a queda de glicemia, ela vai vir no meio do seu treino. Então, eu não indico de forma nenhuma doce de leite de pré-treino, sabe? Existem outras formas, milhares de formas muito melhores de pré-treino do que o doce de leite, tá? Então, assim, não acho interessante. Muita gente acha que é por conta do carboidrato de rápida absorção. E ele é realmente, mas existem outras formas, não tem a menor necessidade. E quando você vai pensar no carboidrato de rápida absorção para te dar energia num pré-treino, não é interessante você ingerir o carboidrato sozinho. É interessante você ingerir com outras coisas, igual, por exemplo, uma fonte de gordura, pasta de amendoim. Um excelente pré-treino, fica já aqui a dica. Mel com pasta de amendoim. Então você pega uma colher de sopa. Tem os dois em casa. É sensacional. Você pega uma colher de sopa, coloca uma camadinha de mel embaixo, de mel não, perdão, de pasta de amendoim e coloca o mel por cima. Você está associando... Pode colocar canela também? Pode colocar canela também, exatamente. Você vai estar associando um carboidrato de rápida absorção e uma gordura de lenta absorção. Isso vai fazer com que caia na sua corrente sanguínea de uma forma gradativa, não gerando pico de insulina. Então, durante todo o seu treino, a sua performance ela vai se manter de uma forma contínua, não gerando nem pico nem queda. Então, já fica a dica aí para quem está assistindo o podcast. Ai, que legal. Camila, voltando lá pro caramelização. Isso é interessante, né? Porque, assim, com o Covid, a gente percebeu o quanto nós somos vulneráveis. Muito. E o quanto é necessário que a gente cuide da nossa própria saúde, né? Porque o Covid, ele veio aí e ele mostrou, né, que pessoas que estavam acima do peso, pessoas de mais idade, pessoas com diabetes, né, pessoas que tinham uma imunidade baixa, né, elas estavam muito mais vulneráveis a ter essa gravidade, né, após pegar o Covid, né, ir para aquela fase de gravidade, não que precisasse generalizar, né, até porque eu tinha uma saúde muito boa, né, bem saudável desde sempre e quase parti com Covid, né. É verdade. No entanto, a maioria das pessoas ali que tiveram problema, até que partiram com essa doença, foram pessoas, né, com diabetes, né, ou que tinham uma imunidade baixa. Sim.
por que as pessoas hoje, é claro, a gente tem percebido que muitas pessoas depois do Covid pode perceber, né? Mais pessoas caminhando hoje, as academias estão lotadas, as pessoas estão começando a entender, sim, né? A internet nessa época ali também, nessa fase de Covid também, as pessoas começaram a fazer treino de casa, né? Começaram a cuidar mais da saúde. Mas por que as pessoas ainda resistem tanto, né? Isso é uma opinião aí, até porque você já deve ter encontrado muitos pacientes, assim, talvez buscando não apenas eliminar gordura, mas também cuidar da saúde. Sim. Mas por que tantos ainda com doenças assim que a gente acabou se deparando, né, na nossa fase, né? Sim. Porque, por exemplo, a gripe a gente sempre teve, malária, essas doenças, né? Mas esse algo novo que veio e levou tantas pessoas foi na nossa época, né? Na nossa fase. A gente viveu isso, né? Exatamente. Muitas pessoas se traumatizaram e vão carregar isso para sempre na vida. Mas por que mesmo assim as pessoas, algumas pessoas, muitas pessoas ainda resistem tanto em cuidar da saúde? Porque assim, eu enxergo assim, hoje eu preciso me preparar para o que pode vir pela frente. A gente não sabe. Se blindar. O dia de amanhã. Isso, se blindar. Eu bato muito nessa tecla com os meus pacientes e é uma coisa que eu bato na tecla comigo. A imunidade da gente, eu falo que é como se fosse a porta da nossa casa. Então, a porta da sua casa hoje, agora, nesse exato momento que você está aqui assistindo, você quer que ela esteja aberta ou fechada? E nesse ponto, eu preciso ser um pouco 880, sabe? O ideal é que você tenha a porta da sua casa fechada. Então, por quê? A título de proteção. E aí, essa blindagem, ela vem muito do seu estilo de vida. Se você treina, se você dorme bem, se você bebe água, se você descansa de verdade, se você tem um estilo de vida onde você se alimenta com comida que realmente vai fazer com que o seu corpo trabalhe para você, que potencialize as suas células. Então, na hora que você tem todo esse preparo, porque é um contexto. Não adianta, eu poderia muito bem comer só legumes, ser vegetariana, ser a pessoa mais saudável do mundo, mas se eu não dormir bem, se eu não beber água, se eu não tiver pensamentos positivos que me agreguem e tudo mais, se eu não tiver uma boa conexão com Deus, nada faz sentido. Então, assim, a imunidade é algo que você precisa fazer com que você tenha ela realmente blindada. E a imunidade, ela não é só do que a gente come. Aqui vem até um pouco mais além da nutrição, mas ela vem também da questão espiritual. Né? Então, assim, é igual eu até brinco, né? Você pode estar comendo bobeira ali, mas e se você tiver uma conexão boa lá em cima, às vezes você vai ter uma imunidade boa também. Mas o ideal é que você realmente se alimente bem para que venha de dentro para fora e para potencializar tudo que você tem lá dentro. Então, a imunidade, ela não é só do que a gente come, ela é muito do que a gente pensa, ela é do que a gente fala, ela é do que a gente sente. Então, é muito aquilo. É igual, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que você deve ter na sua prática, relacionamento tóxico. Se você está vivendo um relacionamento tóxico, a sua imunidade ela pode estar baixa, mesmo que você esteja comendo vegetais. Então, assim, a sua questão ambiental também vai repercutir diretamente na sua imunidade. Então, para ter uma imunidade boa hoje, vai vir do que você está vivendo na sua rotina, desde a hora que acorda até na hora que você dorme, os pensamentos que você está tendo. Então, eu falo isso porque você pode ter, tem muitos testes hoje em dia que o pessoal posta em rede social, de ter lá 2 copos, né, de arroz. E aí, num copo, você só fala a palavra positiva, no outro copo, só a palavra negativa. E o copo da palavra negativa, ele cria mofo, ele cria coisas ruins, e a palavra positiva tá lá bonito, sabe? Igual a planta, né? Isso é muito real. Então, assim, entra naquilo do que tá vindo de fora para dentro e do que você tá colocando dentro do seu corpo para realmente te gerar saúde, para realmente te blindar. E aí, associado a isso, eu faço os exames laboratoriais de fezes, de urina, de sangue e de saliva, onde eu avalio toda a imunidade do meu paciente para ver o que essa pessoa está absorvendo, porque a gente não é só o que a gente come, a gente é o que a gente come e o que a gente absorve. Eu já atendi pessoas que tomam 1 litro de vitamina C por dia e não absorvem essa vitamina C. O que está acontecendo com essa pessoa que está impedindo essa absorção dessa vitamina C? Então, a gente avalia todo esse quadro no exame laboratorial com o paciente. Então, além dessa questão externa, eu avalio dentro do meu paciente para saber
como é que tá lá dentro, né? E aí depois, aí a questão de tempo do planejamento ali na prática do paciente dia após dia, a pessoa se mantém blindada. Então, igual, por exemplo, na hora que eu faço o retorno desse paciente, ele fala assim, nossa, lá eu trabalho em repartição pública, todo mundo lá ficou gripado, menos eu. Falo, graças a Deus. É porque realmente lá dentro tá bem mais blindado. Então lá dentro as células de defesa tá muito melhor. Uma das coisas que eu faço uso para todo mundo, claro, ressalva com quem tem alergia, é o própolis. O própolis, ele é sensacional, ele tá aí, vem da natureza, né? Deus nos deu. Então, assim, é por isso que eu falo, tem muita coisa na natureza que Deus nos manda de presente, e aí eu acabo fazendo essa associação com os meus pacientes, analiso os exames de sangue, saliva e tal, para ver realmente como é que tá a saúde dessa pessoa. Camila, e assim, é caro ser saudável? Essa pergunta é sensacional. Olha, comer bem não é caro, não é caro. Agora, aonde que eu entro no detalhe? Nos exames. O exame de sangue no Brasil, se bem que eu não posso falar tanto do Brasil, porque eu tenho uma paciente em Londres que o exame de sangue ficou 26 mil reais. Eu falei, como assim? Quando ela me falou, né? Porque em Londres é sangue azul. Boa, boa. Nos Estados Unidos também ficou muito caro, se eu não me engano, ficou 22 mil reais. Claro, isso fazendo a conversão, né? Mas não é barato no Brasil pra gente coletar exames laboratoriais. Então, assim, é caro ser saudável? Você comer bem, igual, por exemplo, você ir numa feira, ir numa xepa, né? Que eu particularmente gosto de ir numa xepa, mas eu vou numa feira boa também, que mesmo chegando no final da feira eu pego alimentos bons. Eu falo porque às vezes você vai no final da feira só tem coisa ruim. Não, lá eu vou, é bom pra caramba. O que é uma xepa? Então, a xepa, boa pergunta. A xepa é o finalzinho da feira. É quando a pessoa já tá recolhendo a feira ali e aí tá vendendo tudo muito mais barato para as pessoas irem embora, né? Então, esse finalzinho da xepa eu sou muito fã. Eu já chego na feira, conheço todo mundo já pelo nome. É sensacional e é muito barato. Mas é muito barato mesmo. Então eu indico muito a feira, porque você pega um alimento extremamente fresco. Geralmente na feira o pessoal colheu, colocou no caminhão e vai pra feira, monta ali e aí você pode escolher. Então, primeira coisa para quem quer comer bem e comer barato é feira livre. Segunda coisa, gente, façam a sua compra de mês no final do mês. Por favor, façam a compra de mês no final do mês. Existe um hackzinho, uma estratégia para você ir no mercado. Vamos supor que você compra lá um requeijão da marca tal. Esse mesmo requeijão no final do mês é muito mais barato, só porque está no final do mês. Então não façam essa compra de mês no início do mês. É uma grande estratégia. Olha, dessa eu não sabia. É verdade, é muito bacana. Faça isso. Eu falo porque a mesma compra, gente, eu tô falando da mesma marca, do mesmo produto. A mesma compra no final do mês vai sair bem mais barata do que no início do mês. É uma estratégia sensacional. Então, para comer bem e comer barato, a dieta não é cara. Agora, eu quero ver como é que o meu sangue está absorvendo o que eu estou ingerindo. Eu quero ver o meu exame de sangue, de saliva, de fezes, de urina. Aí, realmente, o preço é um pouquinho mais alto. Mesmo, infelizmente, para as pessoas que pagam convênio, como eu pago convênio e mesmo pelo convênio ainda tem aquele valor que eles cobram, né, a mais. Então, mas eu falo para todo mundo, pelo menos uma vez ao ano. Gente, uma vez ao ano eu tô falando. Todo mundo tinha que fazer uma bateria de exame de pelo menos aí 60 a 70 exames para ver como que o seu sangue, a sua urina, as suas fezes, a sua saliva tá falando como que a sua saúde tá. Porque tem muita coisa dentro da gente que é muito silencioso. E aí na hora que a gente vai ver, o negócio já tá meio complicado, tá? Então assim, eu falo, uma vez ao ano, se permita. Gente, prioridade. Prioridade, que aí vale a pena. O exame de sangue, ele acusa. Acusa. Muita coisa. Gente, isso é muito sério. Agora falando um pouquinho mais sério mesmo. A pessoa que hoje é diagnosticada com câncer, pelo menos 6 meses antes, o sangue dela já estava avisando. Pelo menos. Eu até tive uma experiência essa semana. Existe um exame que se chama estrona. E, gente, vou falar pra vocês, 99,9% das pessoas que eu atendo não coletam esse exame. Mas estrona, aqui falando um pouco mais para mulheres. Estrona é um exame que é um marcador que, se ele tiver alterado, e aí foi o que aconteceu com essa minha paciente. Há uns 2 meses, mais ou menos, a estrona dela estava extremamente alta. E aí, semana passada, o médico pediu um exame mais específico, e aí foi fazer a coleta, e aí é um exame que mais médico pode pedir, e deu um nódulozinho dentro do útero dela.
Então, assim, isso é muito sério. E o exame que a gente coletou deve ter de 2 a 3 meses atrás, sabe? Então, assim, a pessoa que hoje é diagnosticada com câncer, pelo menos 6 meses antes, o exame dela estava avisando. Mas muita gente, infelizmente, não coleta e muitos profissionais, infelizmente, ainda não pedem. Legal. Camila, tem mais alguma coisa que talvez eu não tenha perguntado que você queira falar? Eu gostei muito do nosso bate-papo. Bom demais, agora, né? E olha só que legal, viu? Eu acredito que nós acabamos de ter uma ótima consulta aqui, né? com a Camila, porque ela ensinou muitas coisas. Eu, pelo menos, vou assistir esse podcast mais umas 2 vezes. Bom demais. Eu sempre assisto quando eu estou editando. Depois eu assisto, né? Olha que legal. Para eu gerar a minha primeira visualização. Sim, boa. Olha só, eu sou o meu maior fã aí desse podcast, que eu sempre assisto o primeiro episódio. E acho que vou assistir mais uma vez, que é para fazer as anotações aí. Isso. Acabei de aprender. Pro próximo também, né? Acabei de aprender muitas coisas aqui. Muito Tem bacana. mais alguma coisa aí que você queira falar e queira passar aí para... que talvez eu não tenha te perguntado. Sim. Não, é bom também você ter falado pra gente já gerar também ideias. Pra você que tem ideias pra gente falar nos próximos podcasts, manda pra gente no comentário desse vídeo. Mas, pra finalizar, eu queria falar pra vocês o seguinte. Tudo que você quer mudar na sua vida, seja tirar o açúcar de um café, seja não ser refém de algo, primeira coisa é você se permitir se desafiar. Eu falo porque tem pessoas que, quando eu começo a falar sobre tirar o açúcar e querer se desafiar e tal, a primeira coisa que a pessoa fala, mas eu não vou conseguir. Não, esquece, a vida inteira eu fiz isso. Gente, quebrem essas crenças, tira esses pensamentos que vocês têm de repetição. E para vocês terem uma vida nova, para você criar uma vida mais saudável e realmente blindar a saúde de vocês, para ter uma imunidade muito mais forte, para realmente, quando a gente tiver contato com algum vírus ou com pessoas tóxicas, né, a gente está blindado em relação a isso. Então, se permita se desafiar 1 dia, 2 dias, 3 dias que seja. Não vai ser fácil. Gente, fácil é manter na zona de conforto. Fácil é manter do jeito que tá. Então, se permita testar aquilo para você realmente começar a colocar na prática, até por um período, para aí depois você começar a ver resultado e você querer motivar a querer continuar no processo. Eu falo porque se você falar, Camila, o que mais te mantém... O que mais te dá foco, te dá motivação para querer continuar no processo, é você começar a visualizar resultados. Enquanto você não visualiza resultado, tem uma hora que você não vê mais sentido de continuar. Então, hoje, o que mais me mantém nesse estilo de vida saudável, não só os resultados que eu colho, graças a Deus, mas também os benefícios de uma noite de sono de qualidade, de você não estressar por qualquer coisa, do nada você surtar. Sabe? Então, assim, você ter esse autocontrole e esse autoconhecimento, ele não é do dia pra noite, ele é dia após dia, quebrando essas objeções que a gente vai ter, normal, porque a gente tem uma vida de vícios, uma vida de repetição, então não é fácil quebrar, mas eu falo pra vocês de experiência própria também, depois vale muito a pena. Legal, eu fiz algumas anotações aqui, que eu ia colocar, mas nem precisei, mas só pra vocês verem, né, eu vou ler na íntegra. Porque a Camila falou praticamente aqui algumas coisas que eu iria expor aqui. Olha só que legal. Algumas dicas, né, para que você possa reprogramar a tua mente e eliminar o açúcar. Definir uma intenção clara, né? Estabeleça um objetivo claro e positivo para eliminar o açúcar da sua dieta. Isso cria uma direção para a sua reprogramação mental. Identificar gatilhos, né? Observe quais as suas situações, emoções ou momentos do dia que desencadeiam os seus desejos de açúcar. Né? Você falou aqui sobre isso. Conscientize-se dos padrões que você deseja. Associe consequências negativas, né? Mentalmente, ela falou, né, agora há pouco aqui, que a nossa mente, né, aquilo que a gente absorve também, né, não é só de alimentação, é aquilo também que você absorve de energia, de palavras, e aquilo que você coloca para fora também, né? Sim. Então, mentalmente, associe os efeitos negativos, você acabou até de falar aqui, ó, e a visualização positiva. Você deu o exemplo aqui do arroz, né? Que se você fala só para você ver, tá tudo detalhado aqui, muitas coisas. E para finalizar,
ainda tem algumas coisas, e no finalzinho aí você falou sobre recompensa, né? Você falou sobre os benefícios, né? Que isso pode tirar. E aí fala aqui sobre recompensas alternativas, né? Associa as recompensas não relacionadas ao açúcar com realizações saudáveis, né? Como fazer algo que você gosta após resistir a esse desejo. Isso é muito legal, Muito né? legal. Porque quando você quer fazer algo que não faz bem pra você, tipo assim, você quer comer uma pizza, pô, você treinou pra cá, não que a gente não coma, né? Sim, a gente claro. já falou sobre isso aqui. Com certeza. Comer é bom demais também. Comer é bom demais. Mas olha só, você treinou na academia, depois foi correr, depois foi jogar futebol, né? Sim, você tá com crédito. Você tá com um negócio legal ali naquele dia e, pô, hoje eu vou dormir bem com o intestino vazio, né? Não pesado, né? Sim. Que tá pesado ali. Isso numa segunda-feira. E só no sábado, final de semana, eu vou recompensar ali com uma pizza, um sanduíche, uma cervejinha. Isso. E aí na segunda-feira você vai e pede uma pizza e tem vontade. Mas aí você também pode ter tido o desejo e a vontade dito não comerei porque eu treinei bastante, eu mereço esse esforço, eu não posso perder esse esforço. Perfeito. Cara, a recompensa espiritual e mental que você tem, ela é muito legal. Muito. Poxa, cara, eu consegui. Fazer e não... o dia eu consegui. É uma vitória a mais do teu dia. Quando você vence uma vontade, né? E essa vitória pessoal, ela é extremamente benéfica pro acompanhamento. Tanto que, assim, uma coisa muito legal que agora você me lembrou, é você ter as recompensas a troco de calorias gastas. Por exemplo, se eu quiser, vamos supor que abriu uma pizzaria topíssima na sua cidade e você quer conhecer e você já ouviu falar muito bem. Só que se você pegar e falar assim, sábado eu vou lá. Sábado você vai lá, compra a pizza, matou à vontade, pá. Não, uma estratégia legal já que eu vou lá, eu vou bater um treino a mais, eu vou cumprir 5 a 6 treinos essa semana para poder merecer aquela pizza. Então, assim, você ter um merecimento, ter uma recompensa, paga com calorias. Eu falo porque ninguém sai da pizzaria sem pagar a conta. Ninguém sai. Quem aqui sai da pizzaria sem pagar a conta? Tudo tem um preço. Então agora eu quero que você que está assistindo esse podcast, tudo que você se permitir consumir ali de caloria, que você merece também às vezes, né? Tem uns momentos ali que você vai ter em família, com amigos, você pegar e falar, não, já que eu vou, mas essa semana aqui eu não vou falhar nenhum dia. Você vai ter que realmente ter alguma coisa ali para poder compensar aquele momento. É muito legal. Legal. Muito legal. Te ouvindo assim falar, é porque eu faço isso. Aí, ó. E ajuda demais. É muito legal assim dizer, pô, hoje eu mereço. Exatamente, mas mereceu real, né? Queimei pra caramba, treinei de manhã, à tarde, à noite. É porque as pessoas trocam, tipo assim, eu trabalhei a semana inteira, então eu mereço. Mas esse merecimento, você vai colocar uma caloria, mas você não gastou. Então, assim, tá sendo um merecimento que não... O merecimento de uma semana de trabalho é o descanso, não é a caloria que você está colocando para dentro. Aí a gente está comparando o comparável. Mas se a gente pega e fala assim, já que eu trabalhei a semana inteira, fiquei muito estressada, agora eu mereço, e aí você vai comer uma pizza por conta disso, essa comparação ela não bate no final. A conta no final ela não fecha. Entendeu? Porque é uma caloria que você está colocando para dentro. E uma bela de uma caloria. E uma coisa muito legal também, que me ajudou demais, e eu acredito que você já faça isso também. Gente, seletividade. Já que no sábado à noite você vai sair da dieta, come alguma coisa que vale realmente a pena. Sabe um negócio que você fala, não, agora eu vou comer aquela pizza. Não uma pizza qualquer. Porque eu digo assim, pô, e aí Coca-Cola, né? Se vou pedir suco de laranja... tipo assim, come um negócio que você fala, não, eu vou comer um negócio que eu gosto demais. Se é pra se acabar... não, come um negócio... Gente, uma coisa que me ajudou não, que eu faço... Eu fiquei muito seletiva no meu processo de emagrecimento. Muito mesmo, assim, eu vou hoje numa pizzaria, ela tem que ser a pizza, sabe? Se eu for tomar alguma coisa, tem que ser um negócio, assim, que eu queira demais. Eu não vou comer qualquer coisa, porque, vai entrar no meu corpo, no meu templo sagrado. Não é qualquer coisa que vai entrar aqui. É um negócio que eu falo, não, agora eu quero isso aqui, porque realmente vale a pena. Legal, massa. Gostei. Eu também, bom demais. Bom demais, uai. Então é isso aí. Você é mineira, né? Eu peguei do meu noivo. Meu noivo é mineiro, então eu falo tudo agora. Você é mineiro ou é Eu, na verdade, paulista? olha pra você ter uma ideia, eu sou cuiabana. Eu nasci em Cuiabá, Só que eu morei 17 anos no interior de São Paulo, em Calor Franca. Pra você não é problema, Não então. é problema, fritava ovo no asfalto. E aí, 17 anos em Franca, mas Franca é 1 hora de Minas.
Então tem muito mineiro também que mora em Franca. Aí depois eu conheci meu noivo, aí 5 anos que eu já tô com ele, então pega tudo, né? Aí eu começo a fase com o meu e termino com o ai. O noivo é o Wesley, que tá sempre aqui com a gente. Vem cá, Wesley. Vem cá, amor. Vem cá. Se apresentar aqui. Fique ali atrás da sua, que a gente já tá finalizando. Esse daí é o Wesley, o noivo da Camila, né? Tá sempre aqui com a gente, né? Sempre nos bastidores. É quem faz os videozinhos aí pra gente postar nos stories, né? Exato. E é isso aí, pessoal. Camila, muito legal, tá bom? Obrigada pelo convite mais uma vez. Volte sempre, né? Com certeza, tamo aí. Valeu, Wesley, por estar aí também, né? Se dispor. E é isso aí, pessoal. Fica Obrigada. aí, dá tchau junto com a gente, ó. Tchau, gente, com Deus. Pessoal, valeu, obrigado. Aí você já sabe, curta, se inscreva, comente, né? E a Camila vai estar respondendo, né? Sim. E peça novos temas também, que ela vai estar respondendo ali nos comentários, tá Tamo bom? aí. Valeu. Obrigada, tchau.